presenças nos nossos dias de palestra. Nós teremos sorteio de uma inscrição no primeiro webinar beneficente de fisioterapia esportiva da Life UFVJM, e a data do sorteio vai ser no dia 2, último dia. Esse sorteio vai ser realizado pelo Instagram da inovação, e para participar, para poder ter chance nesse sorteio, vocês deverão seguir a Life no Instagram, a Inovação Empresa Júnior, e curtir a foto do sorteio no Instagram da inovação. Todos os dias nós teremos uma lista de presença ao final, e para vocês colocarem seu nome, e as perguntas serão respondidas ao final de cada palestra. Caso não dê tempo, cada liga responderá a sua pergunta no Instagram. Agora eu passo a palavra para a representante da LAFIR, Cléria. Bom evento a todos. Boa noite a todos, eu sou Cléria, sou docente do curso de Fisioterapia da UFVJM e membro da LAFIR. Os palestrantes da LAFIR serão a doutora Vanessa Amaral Mendonça e a doutora Vanessa Pereira de Lima. O tema que elas irão abordar é a oxigenoterapia, definições, tipos de oxigenoterapia para o adulto e o impacto da Covid-19 nessa terapia. Doutora Vanessa Amaral Mendonça é graduada em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, possui mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia pela UFMG. Atualmente é professora associada e atua na orientação do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, além de orientar o mestrado e o doutorado no Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas na UFVJM. Possui experiência profissional em fisioterapia respiratória e fisiologia aplicada, com ênfase no processo inflamatório. Se envolve várias linhas de pesquisa dentro da universidade, com quimiocinas, citocinas, biomarcadores, vibração de corpo inteiro, tabagismo e doenças respiratórias. Doutora Vanessa Pereira de Lima é doutora em Ciências da Reabilitação pela UFMG, é mestre em Ciências da Saúde pela USP, especialista em fisioterapia respiratória e administração hospitalar, possui experiência profissional em fisioterapia respiratória e reabilitação pulmonar. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Fisioterapia da UFVJM e membro do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional. A LAFIR deseja a todos um ótimo simpósio, que vocês aproveitem bastante essa oportunidade que a empresa Júnior está nos proporcionando. Obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer, a organização do evento, dessa live e também do simpósio pelo convite. Está sendo muito bom estar aqui com vocês. É um prazer. Isso. É muito interessante saber que tem tanta gente interessada nesse assunto, né? Obviamente, a gente não vai dar para a gente aprofundar demais, mas são algumas coisas para a gente discutir. E, como já foi discutido, se de repente tiverem algumas perguntas, vocês podem mandar, que o pessoal da Liga depois vai, se for o caso, mandar para a gente. Só queria fazer um adendo, que assim, eu sou mestre pela Unifesp, não pela USP, tá? Mas, bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu voltar aqui. Ok. Bom, nós organizamos, eu e a Vanessa, são duas professoras na mesma área, com o mesmo nome. Então, nós organizamos essa live, enquanto a Vanessa busca ali, nós vamos projetar, então, alguns slides que vão nos nortear no nosso bate-papo aqui sobre, oxigenoterapia e Covid. Aí, eu espero que seja bem proveitoso para todos nós, Só um instante, porque está dando problema aqui no compartilhamento. Agora.
Pronto. Ótimo, Vanessa. Bom, então nosso tema vai ser a parte de oxigenoterapia no COVID, que é um assunto extremamente amplo, mas que tem alguns pontos que eu acho que serão bem importantes da gente discutir. Com certeza. Bom, então falando um pouquinho sobre o conceito, né, de oxigenoterapia, então nós temos que, na verdade, quando eu oferto oxigênio para um paciente, né, eu estou, na verdade, enriquecendo o ar atmosférico com uma fração maior do que ele oferta, né? Então, no ar ambiente, como está aí, a FO2, a fração inspirada de oxigênio, ela gira em torno de 21%. Então, quando eu dou 1 litro, 2 litros, eu estou ofertando uma quantidade maior, um percentual maior aí de fração inspirada. E qual que é o intuito, né? O intuito é para tratar e também prevenir sintomas ou manifestações da hipóxia. Nós vamos falar um pouquinho da diferença entre hipóxia e hipoxemia daqui a pouquinho, né? E nesse caso ele pode tanto tratar, e nesse caso especificamente, hipóxia e hipoxemia. A gente vai discutir a hipoxemia mais, tá? Exato. Então, complementando, né, a hipoxemia, ela pode, que na verdade é uma baixa de oxigênio no sangue arterial, né, vou adiantar um pouquinho, ela pode ser hipercápnica ou não hipercápnica. O que é isso? Hipercápnica quando o paciente, ele retém CO2, então aumenta, né, a quantidade de CO2 no seu gás arterial, no seu sangue arterial. E a não hipercápnica é o inverso, eu tenho uma baixa, né? Eu não tenho, na verdade, um aumento da PaCO2, né, no sangue arterial. Lembrando, gente, quando eu falo sangue arterial aqui, para classificar, o paciente tem que ser, né, o paciente tem que ser submetido a uma gasometria, então um exame invasivo, onde o paciente é coletado o sangue arterial, passa por um instrumento que chama gasômetro, e eu tenho, então, que é o padrão ouro, né, de análise dos gases sanguíneos. Valendo salientar que, assim, no COVID, como nós temos diferentes formas do COVID que a gente está vendo agora, então a gente tem pacientes que têm hipoxemia hipercápnica e a gente tem pacientes também com hipoxemia não hipercápnica. Exato. Então, aqui nós colocamos a diferença, basicamente, né, de hipoxemia, que eu já falei, que eu tenho, então, o paciente tem uma baixa de oxigênio no sangue arterial, e hipóxia agora conceituando, que é a baixa de oxigênio agora nos tecidos, né. Bom, essa figura é uma figura bem conhecida da área, para quem já trabalha na área, que foi retirada do livro do West. E aqui eu vou chamar a atenção, uma das causas, né, de hipoxemia são os distúrbios, né, as desigualdades, melhor falando, de ventilação-perfusão. Nessa figura B, eu tenho, então, um distúrbio do tipo shunt. E na figura C, eu tenho um distúrbio do tipo espaço morto. Lembrando que a relação VQ, o que é a perfusão, ela sempre deve estar próxima de 1, que é o normal. Quando eu tenho uma alteração nessa VQ, na verdade, no valor dela, o paciente vai apresentar uma hipoxemia, tá? Então, é bastante importante que vocês lembrem dessa relação ventilação-perfusão, porque a gente vai discutir lá na frente e ela tem, realmente vocês vão ver que na COVID, ela tanto tem pacientes que eles tanto podem ter problemas com shunt, como problemas com espaço morto. Outro ponto muito importante, antes de nós falarmos, né, sobre saturação-alvo, né, na COVID, é de nós lembrarmos aqui da curva de dissociação da hemoglobina. Então, a hemoglobina, ela é transportada, a maior parte é combinada. Não, desculpa, o oxigênio, combinado com a hemoglobina. Então, o que nós temos aí? Se vocês puderem observar, a curva, ela tem um formato, né, formato de curva que tem um platô.
Esse platô, se vocês puderem observar, eu tenho aqui no eixo X a PaO2 e no eixo Y a saturação. Então, se eu for seguindo a curva, eu posso observar que quando o paciente, né, ele chega em torno de 94% da sua saturação, ele começa, né, abaixo disso, a PaO2 dele começa a diminuir exponencialmente. Então, quer dizer, quando nós formos falar lá na frente, é importante que vocês tenham a ideia de por que, então, essa saturação-alvo, que nós vamos falar, o valor vai estar em torno de 94%, por que ela é importante, né? Porque é uma das causas que a gente, de complicação e que, na verdade, leva até um risco maior de óbito naquele paciente que tem uma PO2 muito baixa ou de satura, né, de uma forma muito grave. Bom, nós não colocamos todos os dispositivos, mas eu vou citar, né, dispositivos que são frequentemente utilizados, né, no paciente que tem uma insuficiência respiratória aguda. É importante lembrar, né, que a gente vai instituir oxigenoterapia para o paciente que tem uma hipoxemia. Então, geralmente a gente utiliza de sistemas que a gente chama, né, de baixo fluxo. Aí, à esquerda, eu tenho a cânula nasal, tá? Algumas bibliografias chamam de catéter nasal, né, gente? Mas catéter nasal é diferente de cânula. Então, essa cânula nasal, quando eu me refiro a ela, é o óculos, né? Vocês já devem conhecer. Se não conhecem, tá aí a foto. Então, ela vai ficar posicionada nas narinas do paciente. E ao lado, eu tenho uma máscara com reservatório, que também esses dois tipos de oxigenoterapia, eles são muito utilizados agora no paciente com COVID, né? E lembrar que são sistemas que devem ser utilizados com fluxos baixos, que a gente vai falar mais logo adiante. Aqui, só para exemplificar como que esse tipo de oxigenoterapia, ele fica, colocado, como que ele é colocado e posicionado no paciente. Então, tem a cânula nasal, né, o óculos, e do lado direito, a máscara com reservatório. Isso, só lembrando que, assim, no catéter ou cânula nasal, né, como a Vanessa falou, que existem diferentes nomenclaturas, normalmente a gente usa até 5, algumas literaturas têm até 6 litros de oxigênio por minuto. Enquanto que na máscara, que é essa outra aqui, a gente pode usar uma quantidade acima de 5, 10 litros por minuto. Isso, é importante, né, Vanessa, que para COVID isso vai ser diferente. Quando que a gente vai usar, né, 5, se ele precisar de mais de 5 ou 6, a gente vai falar sobre isso. Aqui é um sistema de alto fluxo, tá, gente, que nós trouxemos aqui só para ilustrar. É um sistema de Venturi, né, então ele oferece até 50% é o máximo da fração inspirada que eu consigo ofertar por esse sistema. E nós vamos falar que ele é um dos sistemas que está contraindicado para o paciente que tem, né, COVID. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Bom, em tempos de COVID, a administração de oxigenoterapia, ela vai estar um pouco modificada. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que pensar na disseminação da doença. E a gente sabe que o COVID realmente ele é um vírus altamente, ele se dissemina com muita facilidade e ele fica durante um tempo, algumas horas, realmente em suspensão. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai ter que ter algumas formas de administração de oxigenoterapia que não piorem essa disseminação da doença. A gente tem que ter também cuidados com os próprios profissionais que estão lidando com esses pacientes, além dos cuidados com os demais pacientes que não são suspeitos de COVID. Principalmente no hospital, onde a gente não testou todo mundo ainda, a gente tem pacientes que não são suspeitos.
Tanto é que se recomenda que no hospital, por exemplo, se tem um local específico, a gente vai comentar isso lá para frente, mas se tem um local específico, se tem um quarto específico para pacientes de COVID, que pelo menos eles tenham 1 metro de distância entre as camas dos leitos dos pacientes, né? E, obviamente, os cuidados com os profissionais, a gente tem que ter todos aqueles cuidados de EPI. Isso, muito importante que Vanessa falou. Na verdade, o SARS-CoV-2, né, ele é um coronavírus e que, na verdade, ele é altamente infectante, né? E ele pode ficar no ambiente de 2 a 48 horas. Então, por isso que é importante todas essas medidas que Vanessa citou. Bom, recentemente saiu no European Respiratory Journal, agora de 2020, saiu justamente quais são as formas de administração de oxigênio e como é que há uma dispersão realmente das partículas por esses métodos de administração de oxigênio. Então, só para vocês terem noção, quando o indivíduo ele está respirando num catéter, numa cânula nasal, com 1 litro de oxigênio, ele dissemina a partícula por até 66 centímetros de distância dele. Se o paciente tosse, ele pode disseminar a partícula até 68 centímetros. Então, a partir desse momento, quando a gente começa a falar sobre isso, vocês começam a imaginar que aqueles cuidados de quanto ao tossir, quanto ao espirrar, eles fazem total sentido. Assim como, se o indivíduo está com catéter a 3 litros de oxigênio, ele pode disseminar até 70 centímetros. Até 70 centímetros ele está disseminando partículas. Então, vocês imaginem esse aqui. Então, oxigênio via na cânula nasal, 5 litros até 1 metro. Oxigênio via cânula máscara oronasal, 40 centímetros. Oxigênio via Venturi com um FO2 de 40%, 33 centímetros. E oxigênio via aquela máscara que a Vanessa comentou, que é a máscara que é a máscara reservatório, não reinalante, menos de 10 centímetros. Quando a gente pensa em outras formas de administração, por exemplo, CPAP, via máscara oronasal, com uma pressão de 20 centímetros de água, a gente tem uma disseminação muito pequena. Quando a gente faz CPAP via cânula nasal, até 33 centímetros de disseminação. E cânula de alto fluxo nasal, com 60 litros, 17 centímetros, mas pela lateral, a gente tem até 62 centímetros que pode estar disseminando partículas. Se a gente pensa em não invasiva pela full face, que é aquela máscara total, que ela cobre o rosto completo, se o paciente está com uma pressão inspiratória de 18, uma pressão expiratória de 5, até 92 centímetros ele está dispersando partículas. Não invasiva via helmet, que vocês vão ver, eu vou mostrar um helmet para vocês, que é tipo um capacete, com IPAP de 20, com IPAP de 10 até 27 centímetros. E via helmet, mas extremamente apertado, fechado mesmo, com um IPAP de 20, com um EPAP de 10, as partículas são muito pequenas. Então, quando a gente pensa em relação a isso, se tem algumas das formas que a gente estava conversando até agora, se tem algumas das formas que têm uma maior disseminação e outras que têm menor disseminação, a gente tem que escolher, obviamente, a que tem menor disseminação. Mas para isso a gente tem que ter um nível de saturação alvo, que é o de 94%, que é considerado um nível de maior segurança. Até 94% é um nível de segurança que a gente pode lidar com esse paciente, que foi justamente pela questão da curva de dissociação de hemoglobina, que a Vanessa comentou, que abaixo de 95%, a gente tem uma queda exponencial da PO2. Então, para esses casos desses pacientes, é imprescindível monitorar a saturação.
de uma forma realmente contínua. Isso. Complementando aqui, Vanessa, só para 94% então de saturação, como Vanessa falou que é o alvo, na cânula nasal, tipo óculos, quando eu oferto em torno de 5 litros, eu já estou ofertando uma fração inspirada de 40% em torno, tá, gente? Então, olha para você ver. Igual eu falei, de 21%, eu estou oferecendo o quê? 40%. Então, eu enriqueci essa amostra do ar atmosférico inspirado com mais oxigênio. Então, a gente pode ter esse cálculo na prática clínica. Então, 5 litros em torno de 40%. 6 litros, 44%, mais ou menos. Uma coisa que a gente vê bastante nos casos citados, nos casos estudados, é essa deterioração rápida, muito rápida dos pacientes do COVID. Existem casos, assim, na literatura, inclusive, de pacientes que eles estão bem nesse momento, daqui a 1 hora ele tem uma queda abrupta da saturação e o paciente piora e vai para uma intubação. Então, essa monitorização realmente tem uma extrema importância. Então, o O2 suplementar que se recomenda é que realmente, quando o paciente tem uma saturação abaixo de 94, realmente que se suplemente esse oxigênio desse paciente. Só que vocês vão ver aqui, um paciente que tem uma frequência respiratória acima de 24, esse é um paciente de maior risco para descompensar, é um paciente que a gente vai ter que ter um olhar muito mais criterioso para esse paciente. Inclusive, complementando, é importante que se oferte oxigênio suplementar, né, para esse paciente que apresente essa frequência respiratória acima de 24, mesmo que ele esteja saturando, tá, uma saturação em torno de 94. Eles falam que eu tenho que manter uma saturação de 94 a 96, eu também não posso ofertar muito oxigênio para não dar uma hiperóxia, né, porque tem todos os efeitos deletérios também de uma alta fração. Mas, mantendo a saturação até 96, o que eles falam também que é um bom, tá, vamos dizer, é uma boa saturação alvo aí para ser atingida. Bom, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira lançou recentemente, que foi atualizada agora em junho, essas orientações sobre o manuseio dos pacientes com pneumonia e insuficiência respiratória devido ao COVID. Alguns pontos vocês vão ver que são muito parecidos com o que a gente discutiu até agora, né? Então, por exemplo, se esses pacientes evoluírem com necessidade de O2 maior do que 5 litros, para manter uma saturação maior do que 93, ou apresentar essa frequência acima de 28, ou retenção de CO2, esses pacientes, imediatamente, eles têm que ser intubados e ventilados mecanicamente. Isso segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e a gente vai discutir um pouquinho as diferenças de indicações lá para frente. Então, se vocês forem procurar todas as recomendações que a gente tem, o que se fala é o seguinte, que depende muito do local que você está trabalhando com o paciente. Alguns locais, eles não têm capacidade, às vezes não tem nem oxigênio suficiente para manter um paciente, por exemplo, numa invasiva, que a gente vai discutir também lá na frente. Então, muitas vezes, esse paciente, e principalmente no início da pandemia, se escutou muito que o paciente que se tivesse ele precisando de mais, alguns falavam até 4 a 5 litros de oxigênio, com uma frequência mais alta, esse paciente ele não era para ir nem para ventilação não invasiva, ele já era direto para ser entubado. Como a Vanessa falou, a MIB, ela recomenda evitar a Venturi, justamente por causa dessa aerosolização, né? Que é justamente a disseminação dessas partículas. E também ela recomenda não utilizar um catéter nasal de alto fluxo ou ventilação invasiva com BIPAP de circuito único.
E a gente, lá na frente, acho que a Vanessa vai falar um pouco sobre essa questão do circuito único. Isso. Que o objetivo é justamente eliminar essa possibilidade de disseminação e contágio. Pensando contágio para os profissionais de saúde e outros pacientes, né? Então, nós vamos ver quais são as recomendações para se utilizar um alto fluxo e também uma não invasiva no caso, né, da COVID. No caso da ventilação não invasiva nesses pacientes, o que se recomenda é que, eu acho que assim, nesse momento a gente sabe que nunca a fisioterapia foi tão requisitada, né, e tão valorizada. E o que se fala pela MIB, eles falam justamente que, assim, tem que ter uma equipe multiprofissional com vasta experiência na ventilação não invasiva e com monitorização rigorosa. Aí sim, você pode começar a ventilação não invasiva. Então, agora, só se tiver isso. E uma das coisas que se fala é que realmente realizar a ventilação não invasiva com máscara conectada justamente ao dispositivo que a Vanessa com o filtro, com circuito duplo, em ventilador convencional. Vanessa, alguma coisa? Isso, esse filtro é um filtro, na verdade, de barreira, né? Então, ele vai ser colocado no ramo expiratório. E outra coisa importante é que esse paciente tem que estar em leito individualizado e, de preferência, com pressão negativa. A gente sabe que a pressão negativa, ela não é uma realidade, né, em todos os hospitais brasileiros. Mas é importante, então, que esse indivíduo, né, esse paciente esteja, né, em leito, né, individualizado principalmente, e que esses filtros, eles sejam, nós vamos falar também, fora o EPA, né, que é o HEPA, que é esse filtro no ramo ES, tem também o filtro no ramo INS, que é importante, ainda mais se ele tiver filtro microbiológico, ele também vai ajudar, né, nessa diminuição da aerosolização. Lembrando que essas são indicações da AMIB, tá? E o que eles recomendam quando o paciente vai fazer a ventilação não invasiva é que, obviamente, essa máscara tem que estar totalmente vedada, com até aquelas películas protetoras para evitar realmente lesão na pele. As pressões têm que ser muito baixas e o paciente pode permanecer no máximo 6 horas. Vocês vão ver que lá na frente que não são todos os locais que sugerem que o paciente permaneça pelo menos 6 horas antes de realmente o paciente ser entubado. É óbvio que se o paciente, antes de 6 horas, ele apresentar uma piora do quadro clínico, ele vai ser entubado antes. Mas, assim, o que eles recomendam na AMIB é que se ele mantiver esses parâmetros no máximo 6 horas, o paciente melhorou clinicamente, aí ele pode ficar com a ventilação não invasiva e depois ele voltar com um catéter nasal. Por isso, né, Vanessa, você falou que a equipe tem que ser muito experiente, porque não pode protelar para a intubação do paciente quando realmente há uma indicação. Isso. O importante que eles frisaram bastante é que, se não for possível reunir todas essas condições, né, de ter uma equipe multiprofissional treinada, com equipamentos necessários, com todos esses aparatos, então deve-se evitar o uso da ventilação não invasiva. E CPAP, aparelhos tipo CPAP ou BiPAP com circuito único, principalmente aqueles que a gente vê até usando em pacientes com apneia do sono, né? E que usam máscara com aqueles orifícios de vazamento, são contraindicados devido justamente a essa possibilidade de disseminação de partículas. Isso mesmo. Esse é o outro filtro, gente, o HME, que é colocado no ramo INS, né, e eles podem ter também, né, um filtro, e além de aquecer, umidificar o ar, né, para o paciente, quando eles têm filtro, eles funcionam como uma barreira microbiológica, então é importante, no caso, né, de indicação, e se o setor tiver tudo que, né, todas as recomendações ali que a gente está chamando a atenção,
é importante também a inserção desses filtros. Bom, então como é que tem que suplementar, então, esse paciente? Né? Então, se a gente está tendo tanto problema, a gente só falou dos problemas, né, que pode disseminar, como é que a gente faz? Então, assim, se recomenda o catéter ou cânula nasal tipo óculos, mas com máscara cirúrgica. Então, o paciente, eu vou mostrar uma foto para vocês, que é o recomendado. E, além disso, esses pacientes, por exemplo, que estejam todos numa unidade, que todos estão com Covid ou com suspeita de Covid, todos deveriam usar máscara cirúrgica. A cânula nasal de alto fluxo, que ele só acima de 50 litros, só que também teria que ser com máscara cirúrgica. Ou a máscara reservatória não reinalante. Só que tudo isso, essa história da máscara cirúrgica, ela é controversa, tá, gente? Exato. Porque realmente não tem. Não existe uma comprovação ainda científica, né? Então, o que acontece também, a gente traz para discussão, quando você começa a utilizar máscara cirúrgica, isso vai, para todos os pacientes, vai faltar para o profissional também de saúde. Então, hoje, recomenda-se, mas com uma certa, vamos dizer assim, a gente tem que ter um pouco de cautela na hora dessa recomendação, tá? Do uso da máscara cirúrgica. Então, recomenda-se usar essa máscara cirúrgica por cima do catéter, e uma coisa importante é não colocar água destilada nos umidificadores. E tentar usar fluxo baixo para manter essa saturação de 94. Então, sempre realmente não utilizar umidificador, ou água no umidificador. E quando o fluxo for maior, a possibilidade de disseminar essas partículas é muito maior. Então, os pacientes que precisam de fluxos altos é um paciente que ele tem uma possível descompensação, que ele provavelmente ele não está sendo suficientemente adequado àquele tipo de oxigenoterapia que ele está usando. Então, se o paciente precisa de uma quantidade maior de oxigênio, normalmente você tem que pensar na ventilação não invasiva ou na intubação orotraqueal. Mas, como a gente conversou até agora, vai depender do local onde o paciente está, da disponibilidade de recursos do local, para assim a gente entrar com ventilação não invasiva ou intubação orotraqueal. Isso. Lembrando também, gente, que quando o paciente precisar de uma quantidade de litros acima de 6, isso já é considerado alto fluxo, tá? Então, se ele precisar de 7, 8, isso já é alto fluxo. Uma coisa importante é que as máscaras com reservatório, tem algumas máscaras que você consegue, né, encher o reservatório com menos de 6 litros. Então, se você for usar a máscara com reservatório, se você optar, pensem também de utilizar a quantidade de litros abaixo de 6, tá? Para manter a saturação em torno de 94%. Acho que faltou frisar isso aí, tá? Então, aqui o exemplo, justamente, dessa senhora com catéter de oxigênio, aqui, né, com a cânula, e ainda com a máscara por cima, justamente para evitar essa disseminação. Isso. Então, como a gente já discutiu, isso está sendo batido muito, realmente, máscara de Venturi e a máscara de Hudson, que é aquela máscara que a gente usa para dar oxigenoterapia em pacientes traqueostomizados, ela é completamente contraindicada, tá? O CPAP ou BIPAP, alguns falam até, inclusive nesse artigo, por 30 minutos a 1 hora no máximo. E vocês viram que a MIB, ela fala que até 6 horas, se o paciente mantiver estável, né? Ventilação não invasiva, usar ou não? Segundo a Sobrafir, que é a nossa Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva, inclusive, se vocês tiverem interesse, é só entrar a www.asobrafir.com.br. Existem inúmeros documentos falando sobre o COVID, utilização de oxigenoterapia, como o fisioterapeuta pode atuar no COVID. Então, é bastante interessante de vocês acessarem para vocês terem esse material.
Então, a ventilação não invasiva, segundo a Sobrafir, eles recomendam que só vale se o paciente estiver em quarto individualizado e, de preferência, com pressão negativa. E, para quem não conhece ainda a pressão negativa, eu vou mostrar uma foto para vocês entenderem como é que é. Infelizmente, pressão negativa, quartos com pressão negativa, não é uma coisa muito comum, né? Normalmente, só em grandes serviços é que a gente tem quartos com pressão negativa. Eu estava falando com a Vanessa esses dias que, assim, tem um hospital em São Paulo onde eles têm um andar inteiro todo com pressão negativa. Então, bem assim, diferente daqui, né, Vanessa, nossa realidade. Exatamente, bem diferente da nossa realidade, né? Segundo a OMS, CPAP e catéter de alto fluxo tem que ser contraindicado. Mais uma vez, vai depender. Depende de tudo isso que a gente conversou até agora. E se usar ventilação não invasiva, segundo esse documento da Sobrafir, são 30 minutos. Caso não melhore, já intubação orotraqueal. Bom, para quem não conhece quartos de pressão negativa, o que é um quarto de pressão negativa? Normalmente você tem uma antessala, que é com a pressão positiva, normal. Ele é todo fechado, né? Então você entra aqui e aqui nesse quarto aqui tem pressão negativa. E o que acontece? Toda vez que alguém abrir essa porta aqui da pressão positiva, o ar entra. Só que o ar, ele não sai, o que tem aqui dentro do quarto onde está o paciente, o ar não sai, justamente porque tem essa pressão negativa. E esse ar desse quarto, desse paciente, ele é filtrado. Então, ele funciona literalmente como um vácuo, né? Ele suga o ar justamente de fora, né? Mas não deixa justamente esse ar que está dentro desse local sair. O que é interessante é que esse ar ele é filtrado e ele é jogado depois para a atmosfera. Ótimo. E, Vanessa, lembrando que os EPIs devem ser utilizados independente de ter quarto com pressão negativa. Então, todos os profissionais devem utilizar todos os EPIs recomendados, mesmo com o quarto com pressão negativa. Exatamente. Normalmente, se deixa essa antessala com todos as EPIs, que é para o profissional realmente colocar todas as EPIs antes de entrar no quarto do paciente. Bom, e como é que a gente sabe que esse paciente, ele está descompensado e ele realmente, aquela quantidade de oxigênio que a gente está ofertando, talvez não seja não seja um bom indicador para aquele paciente naquele momento, né? Não seja indicado. Então, se o paciente tiver uma dispneia intensa, isso é preditor de mortalidade para o COVID, tá? Queda de saturação abaixo de 90%, mesmo em uso de oxigênio suplementar, associado à dispneia, ele é forte preditor de mortalidade. E hipoxemia se mostrou um fator independente de mortalidade hospitalar, associado com a cianose. Então, vocês estão vendo que o paciente piorou, por isso que essa questão da monitorar a saturação de oxigênio, e realmente tem um acompanhamento bem próximo desse paciente, é imprescindível, já que se o paciente tem hipoxemia e ele tem dispneia, ele tem uma alta probabilidade realmente da mortalidade. Isso, importante também citar, gente, que a cianose, ela é um sinal que ela vem tardia da hipoxemia, é um sinal tardio. Então, quando o paciente chegar a ter cianose, ele está muito grave. Então, assim, não pode deixar o paciente chegar nesse estado para intubá-lo, né? Então, tem a equipe como um todo, e ainda mais a fisioterapia, ela tem um papel importante ali nessa monitorização, né, desse paciente, para saber, né, aquele momento ali que ele vai, né, que vai ser entubado ou não, é muito importante que toda a equipe esteja afinada e bem treinada, né, nesse sentido. Exatamente. Esse foi outro material que saiu da Sobrafir, que são as recomendações para a utilização de oxigênio suplementar. E eu acho que esse documento, ele veio justamente para unificar
o conhecimento até agora que a gente sabe sobre oxigênio suplementar nesses pacientes. Então, aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, inicialmente, se um paciente tem uma saturação menor que 92% e uma frequência respiratória maior do que 24%, se ele tiver isso, a gente tem que iniciar a oxigenoterapia para atingir aquela saturação alvo, que a gente falou, de 94%, que pode ser um catéter nasal ou máscara de reservatório não reinalante. Se o paciente ele não tiver essa saturação baixa e nenhuma frequência muito alta, a gente só vai continuar a avaliação clínica com gasometria, oximetria de pulso. Se começou a oxigenoterapia para atingir o valor alvo, se o paciente atingiu o valor alvo, a saturação alvo, aí a gente só vai ficar avaliando a troca gasosa e vai manter a terapia com oxigenoterapia. Caso o paciente, mesmo com essa oxigenoterapia que a gente ofertou, ele não, mesmo com a máscara de reservatório, ele não atingiu a saturação alvo, aumentou o sinal de trabalho respiratório, se ele aumentou o trabalho respiratório, vai se avaliar realmente a intubação e início de ventilação não invasiva. Caso o sinal de aumento de trabalho respiratório não tenha ocorrido, avaliar a possibilidade de ventilação não invasiva, né, ou catéter nasal, esse aqui é um catéter específico, né, de alto fluxo, ou posição prona, que a gente vai discutir um pouquinho lá para frente também, com oxigenoterapia. Então, esse documento, ele é baseado em tudo que a gente tem até o momento disponível sobre a oxigenoterapia. Esse é um fluxograma que eu acho que veio realmente para nos ajudar bastante. Eu acho importante, né, Vanessa, na prática clínica, ter esses fluxogramas, né, os profissionais que estão ali na linha de frente. Isso. Só que existem algumas coisas interessantes que estão acontecendo aí, né? E a gente fez questão de trazer, porque são coisas que estão justamente porque o Covid é uma pandemia que para a gente é nova. A gente nunca tinha lidado com esse tipo de paciente, com essa gravidade dos pacientes, e, consequentemente, inúmeros trabalhos estão surgindo. Se vocês entrarem na PubMed e procurarem alguma coisa por Covid, vocês vão ver inúmeros artigos falando sobre Covid. E desde como tratar os pacientes, até como cuidar do profissional. Então, a gente vai ter muita coisa. Isso. Então, a gente resolveu trazer alguns pontos para a gente pensar sobre essa questão do Covid. Eu acho importante também quando a gente vai ao PubMed, ao banco, e procura, que a gente saiba diferenciar, assim, os estudos que têm, assim, um baixo grau de evidência, o que eu tenho que realmente tem evidência para eu fazer, o que é baixo grau, que tem alta, né, evidência, ou então que é baseado em relatos dos profissionais, né, tanto no nível nacional quanto internacional. Então, assim, acho importante nós também termos isso em mente, né, na hora da escolha. Então, o primeiro deles saiu na Lancet recentemente, que é justamente falando sobre o efeito da posição prona em pacientes não intubados, né? A posição prona, ela é muito utilizada em pacientes intubados e principalmente em pacientes com SARA. Mas pacientes não intubados em respiração espontânea, ela não é tão utilizada. Tanto é que, assim, esse artigo é de um grupo de Milão, e eles começaram esse trabalho justamente com pacientes, esse aqui que é o helmet, que eu falei para vocês lá atrás, tá? É o helmet, que é tipo um capacete mesmo de ventilação não invasiva, onde ele usa CPAP, tá? E o que acontece? Nesse grupo de pacientes, o que eles fizeram? Pegaram 47 pacientes com Covid, já com sintomas respiratórios, precisando de não invasiva ou precisando de máscara de oxigênio, e colocaram pacientes em prono, tá? Se vocês procurarem por esse artigo, vocês vão ver até que tem um vídeo mostrando como é que eles fizeram para colocar o paciente em prono.
colocaram o paciente em prono, e qual é o intuito? Quando se coloca o paciente em prono, o objetivo maior é justamente alterar aquela relação ventilação-perfusão que a Vanessa falou lá no começo. Então, você normalmente melhora a oxigenação desses pacientes. Só que isso, como eu falei, é muito visto em pacientes intubados. Pacientes não intubados, nem tanto. E o que eles fizeram? Pegaram 47 pacientes, colocaram em prono, 23 responderam a esse prono, 23 responderam como? Melhorando a oxigenação. E 23 não responderam, e um foi excluído porque ele não aguentou muito a posição, achou muito desconfortável, tá? E como é que faziam esse tipo de terapêutica? Então, eles colocavam o paciente em prono, o paciente podia dormir, eles não davam nenhum tipo de sedação para o paciente, né? Mas ele podia dormir, podia descansar, e o paciente tinha que ficar 3 horas, tá? Nessa posição. E aí eles faziam todas as mensurações de saturação, gasometria do paciente, com 10 minutos, depois 1 hora, e depois eles voltavam o paciente à posição, um paciente em DD, né, em decúbito dorsal, eles voltavam o paciente em decúbito dorsal e refaziam também todas essas análises. E o que eles observaram? Que realmente, assim, 23 pacientes responderam bem, só que depois que voltam à posição normal, os pacientes, a saturação e a melhora da oxigenação, ela não foi tão efetiva. Enquanto que 23 realmente não tiveram melhora. Então, o que esses autores, eles falam é que realmente, assim, isso pode ser efetivo, mas ainda precisa muito estudo, precisa de um grupo controle, alguns pacientes respondem bem e outros não. Então, eles não sabem definir muito bem qual é o tipo de paciente. Será que é porque não tem essa efetividade, porque o paciente ele não está na ventilação invasiva e o paciente não está sedado, não está curarizado muitas vezes? Então, até hoje, eles não sabem esse efeito. Então, são estudos que vão vir aí para frente. É uma coisa importante que ainda não se sabe o impacto dessa posição de prona sobre a mortalidade, sobre, né, a necessidade de instituição de VM, né, invasiva. Então, assim, para ser instituída essa técnica como rotina, tem que ter muita cautela, né, como a Vanessa está falando. Os estudos ainda estão começando. A gente olha, mas, assim, busca, mas vocês poderão observar que a gente está descobrindo as coisas ainda na Covid, né? Em todos os aspectos dessa doença. Exatamente. Um trabalho recente também, que saiu na Science, o que eles chamam de Silent Hypoxemia ou Happy Hypoxemia, que é o mistério dessa hypoxia. Pode chamar de feliz, né? Hipoxemia feliz, né, Vanessa? Já pensou em hipoxemia feliz, né? E, assim, é bastante interessante, porque, assim, o que acontece nisso? Na verdade, por que se chama de hipoxemia feliz ou hipoxemia silenciosa? Porque alguns pacientes, isso tem sido visto desde de fevereiro para cá, alguns pacientes em diversas partes do mundo, às vezes o paciente apresenta inicialmente, ele não tem tanta sintomatologia, ele não tem tanto esforço respiratório, mas quando se vê a saturação desse paciente, é uma saturação extremamente baixa, chegando a 50%, 60%, 70%, tá? Em ar ambiente. E como é que se descobriu isso? Né? Assim, na verdade, chegando esses pacientes, eles descobriram esses pacientes que você chegava, às vezes o paciente estava conversando, ele estava mexendo no celular e tudo mais. Não tinha nem sinal de esforço, né, Vanessa? Exatamente, não tinha sinal de esforço, frequência respiratória aumentada, né? Exatamente. E quando quando viam pela oximetria ou pela gasometria, ele estava com uma hipoxemia muito severa. E aí, o que acontece? Uma pesquisadora daqui do Brasil, lá do Hospital Sírio-Libanês, chegou uma paciente no Sírio-Libanês com sinais de deficiência
Ela estava cansada, estava bem cansada, mas tinha também uma deficiência vascular periférica, principalmente nos dedos do pé. E aí ela estava com esse cansaço e eles entraram com heparina para essa paciente, justamente tentando aliviar, pensando na possibilidade de um coágulo que ela tivesse ali. E o que aconteceu é que a partir do momento que se administrou a heparina, ela melhorou não só a circulação periférica, mas também a falta de ar dessa paciente. Daí é que essa mesma médica, essa doutora Elnara Márcia Negri, ela começou a procurar sobre realmente evidências patológicas de trombose, né, de efeitos realmente de fenômenos de trombolíticos em pacientes com COVID. E o que ela observou realmente que os pacientes com COVID têm uma hipercoagulabilidade. E daí porque quando se dá o anticoagulante, o paciente melhora. E aí a gente entra e relembra aquela questão que a gente comentou lá atrás, que a Vanessa estava discutindo das questões da diferença de relação ventilação-perfusão. Então, esse é o tipo de paciente que ele não vai ter perfusão, né, porque vai ter com os coágulos e, consequentemente, ele vai ter essa hipoxemia severa. Que é um distúrbio do tipo espaço morto, né, que a gente está falando. Mas o paciente, eu creio que a lesão é heterogênea, existem vários fenótipos, a gente não vai entrar aqui, né, existem 3 fenótipos na doença, na fisiopatologia, mas esse paciente, ele tem distúrbio do tipo Shunt e espaço morto. Então, acho que essa destruição, né, também ela acontece, né, no alvéolo e chamando atenção para a questão nessa, né, da perfusão também que é comprometida. Exatamente. E aí, com esse intuito de se tentar minimizar essa disseminação de partículas, um grupo, a gente estava falando até, a Vanessa falou sobre a máscara que se usa, da máscara de reservatório, que é essa aqui, e essa máscara de reservatório, normalmente utilizada, vejam essa foto aqui, letra A, ela tem essas partezinhas aqui, que são as válvulas expiratórias. O paciente, então, inspira, isso aqui recebe o fluxo, ele inspira, e aí, na expiração, essa válvulazinha abre e o paciente expira por aqui. Então, com o intuito de se minimizar essa disseminação, o que foi feito, isso saiu no Journal of Clinical Anesthesia, saiu agora de 2020, e o que eles fizeram? Eles inverteram a máscara, aqui vocês estão vendo, a máscara está invertida, então aquela válvula inspiratória, que é unidirecional, ela está dentro da máscara, certo? Aqui o paciente está recebendo oxigênio e quando o paciente expira, ele vai encher a bolsa reservatório. Só que aqui embaixo, não sei se está dando para ver, tem uma parte que ele suga, que é justamente como se fosse uma aspiração. Então, isso é uma forma do paciente estar respirando sem estar disseminando partículas e ele está sendo aspirado esse material aí que ele está respirando. Isso são alternativas que estão surgindo, como eu falei para vocês, que estão surgindo aí com o intuito justamente da gente tentar minimizar esses impactos todos que a gente está vendo do Covid. Nós trouxemos mais como curiosidade, né, Vanessa? Vamos chamar assim. Isso aqui eu não sei nem como se funciona de forma adequada, né? A efetividade, né? Exatamente, a efetividade. E uma coisa interessante, eu acho que vocês devem ter escutado bastante falar sobre o pessoal lá de Manaus, que eles criaram essa cápsula que tem o nosso nome, né, coincidentemente tem o nosso nome, né? Porque foi a primeira paciente realmente que acabou utilizando, assim, deram o nome dessa cápsula de cápsula Vanessa. E qual o intuito de fazer essa cápsula aí? Como vocês estão vendo, ela é completamente fechadinha. Aqui em cima, onde tem a seta vermelha, são filtros. O paciente respira aqui dentro e o ar é filtrado. E o que acontece? Qual o intuito de se usar essa cápsula?
é justamente diminuir a disseminação de partículas. Então, o paciente ele pode ser entubado, aí, pode usar ventilação não invasiva. Uhum. Catéter, né, de alto fluxo. Exatamente, catéter de alto fluxo sem se manter, sem se disseminar tanto as partículas. E o interessante é que essa cápsula aqui no Brasil, a fabricação dela, se vocês procurarem na internet, tem até um modelo de como fazer. Ela está girando em torno de R$ 500 para fazer essa cápsula. E o interessante é que, além do preço ser bem viável, ela permite que você não dissemine tanta partícula. É importante também frisar que essa cápsula não impede a intubação do paciente. Então, ela é simplesmente, né, eles falam, eu creio que seja importante, para a questão da aerosolização. Mas também a gente deve olhar com cautela, né? Porque são as coisas que estão surgindo aí. Mas é importante que a gente traga para vocês, né? E só se vocês forem procurar isso na internet, vocês vão ver que eles colocam assim, tem até alguns autores, ou algumas algumas coisas que aparecem na internet falando assim que são isso aí é para ventilar, é como se fosse um ventilador para o paciente, mas na verdade não tem nada com ventilador. O paciente ele pode usar a ventilação não invasiva, a gente já discutiu até agora que não é interessante não invasiva por causa da disseminação. Isso aqui, ele tenderia a diminuir essa disseminação. Só que na Europa o negócio é um pouquinho melhor, vamos pensar um pouquinho mais trabalhado, né? Então, vocês estão vendo aqui que é uma cápsula também, onde o paciente ele vai ficar deitadinho aqui, e aqui ele pode usar ventilação não invasiva e tudo mais. Só que, aqui onde vocês estão vendo a seta, é um aspirador, tá? É um filtro que, na verdade, vai aspirar o ar aqui de dentro dessa cápsula, e ele vai filtrar o ar para o paciente. Tá? Então, são os novos métodos que estão surgindo para a gente tentar minimizar tanto essa disseminação e como promover realmente uma melhora da oxigenação do paciente, seja por catéter, seja por máscara, seja por intubação, seja por ventilação não invasiva. Vanessa, importante ali também é que é como se fosse um quarto de pressão negativa, não é isso? Isso, só exatamente. Que é uma cápsula. Exatamente. Né? Creio que seja mais barato do que o quarto, né? Do que o quarto. Enfim. Bom, gente, então, o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje era esse. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu também gostaria de agradecer, né, a todos. Foi muito bom. Também espero que tenham gostado e aproveitado. Olha, que bom saber aí a Tamires. Falando que ela pronou um paciente hoje. Saturação 88, saiu editorial do JAMA, com ótimos resultados em pronia espontânea, pois é. Então, são as coisas que estão aparecendo aí que a gente tem que pensar mesmo, né? Isso. E olha, para saturação 88, área ambiente, durante a posição foi para 96, aí manteve 95, fantástico. Eu acho importantíssimo isso, Tamires, mas é importante também monitorar o paciente depois que você volta para a produção de decúbito, né, que muda para dorsal, porque o que a gente vê é que tem que ter uma monitorização constante desse paciente, né, porque para não ter uma deterioração, igual a gente falou, né, rápida do paciente, e você perder, né, a intubação ali do paciente, naquele momento que ele realmente está indicado. Mas eu acho que é válido, eu acho que hoje a gente acaba nos valendo, né, dos estudos, da experiência clínica, como a Tamires está falando aí, para que a gente, para nos nortear, né? Exatamente. Bom, gente, eu queria agradecer muito vocês terem ficado aqui com a gente para pensar um pouquinho sobre o Covid, né? E a gente vai passar alguns dos artigos já, que a gente já falou para o pessoal da Liga. Então, se vocês tiverem também alguma pergunta, vocês viram nossos e-mails e também vocês podem falar direto com o pessoal da Liga. Estejam à vontade para
para mandar dúvidas. Acho que... Não, voltou. Vocês podem também mandar pela Liga, né, Vanessa? Acho que pela Liga, pela Lafir, vocês podem mandar também as dúvidas, né, perguntas. Isso mesmo. Ô, Vanessa, eu gostaria de agradecer também a sua presença, né, a nossa dobradinha aqui nessa live, e foi muito bom. Vanessas. E é isso aí. Muito obrigada, Vanessa. Obrigado, Lafir. A palestra foi incrível. Obrigada. Obrigada, Oi, gente. Estou vindo aqui em nome da Diretoria de Projetos e da Inovação. Deixar um recado para todo mundo. O formulário de presença ele vai ser enviado pelo e-mail e pelo grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, a gente enviou em todos os e-mails da inscrição o link para os 2 grupos do WhatsApp. É só vocês entrarem, que lá a gente vai mandar os materiais que os professores estão disponibilizando e vamos mandar também o link do formulário, né, para preencher logo depois da palestra. E durante a próxima palestra, a gente vai estar liberando uma palavra-chave, que ela vai ter que... vocês vão ter que escrever essa palavra-chave lá num espacinho desse formulário de presença, tá? Quem não colocar a palavra-chave não vai conseguir concluir o formulário de presença. E para ganhar o certificado, né, como a Ana já falou, tem que ter preenchido o formulário de presença de pelo menos 3 dias dos 4 dias da palestra, tem que ter preenchido pelo menos 3 dias. Tá bom?